Olá, querida aluna, olá, querido aluno, tudo bem? Professor Elton Sales, professor de Química aqui no YouTube. Bom, hoje a gente vai começar um conteúdo novo, mas ele é novo, porém continuando o conteúdo de ligações. Por quê? Porque a gente estudou primeiro ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, passou pela geometria da molécula, pela polaridade, para então chegar nas forças intermoleculares. Então a aula de hoje é a continuação desse bloco todo de conteúdo que vai explicar como as moléculas se encaixam, como as moléculas se juntam para formar as substâncias que a gente conhece. Podem ser moléculas iguais, podem ser moléculas diferentes. Então no estudo de hoje, forças intermoleculares. A gente vai estudar ponte de hidrogênio, a gente vai estudar forças de Van der Waals do tipo dipolo, do tipo dipolo induzido. Então vamos lá! Bom, forças intermoleculares, como eu já falei, as forças intermoleculares é o estudo, né? A gente está analisando as interações entre moléculas. Então a gente não está olhando para a ligação, tá? Para a ligação entre átomos. Os átomos se juntaram, formaram moléculas e essas moléculas interagem. A interação dessas moléculas pode ser dividida em três grandes partes, tá? Há outras, mas a gente vai dividir em três. A gente vai dividir em pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals, que eu tenho dois blocos, né, de estudo, dipolo-dipolo, ou muitas vezes chamá-lo dipolo permanente, e dipolo induzido. Então aqui, ó, pontes de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido. As três grandes explicações para as uniões, para as ligações intermoleculares. Depois ainda tem íon-íon, íon-dipolo. Então há outras possibilidades, há outros estudos, mas a gente vai fixar aqui, ó, foco, atenção, nos três: pontes de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido. Então vamos trabalhar com essas três. Vamos lá, a primeira, a mais importante, pontes de hidrogênio. Ela é a interação, cuidado que eu usei interação, não usei ligação. Ligação, eu não gosto muito, você vai encontrar em alguns livros ligação de hidrogênio. Eu não curto muito esse termo, ligação de hidrogênio, eu gosto mais de pontes de hidrogênio, interação de hidrogênio. Por quê? Porque não é uma ligação. Por exemplo, aqui, ó, aqui é a molécula de água, já vou citá-la como exemplo. Entre o hidrogênio e o O há uma ligação covalente. Ligação, porque é entre átomos. Quando eu falo de uma interação, eu estou falando de uma molécula interagindo com outra. Ela é a interação mais forte e ela ocorre quando o hidrogênio interage com FON, ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio de outra molécula. Então, o hidrogênio é de uma molécula A, ele vai interagir, por exemplo, com o oxigênio de uma molécula B. É o que ocorre aqui na água. A água, H2O, geometria angular, porque tem pares de elétrons aqui, ó. Assista a aula de geometria molecular, muito importante para entender por que essa formação da água. A água é polar. Por que a água é polar? A água é polar porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai os elétrons, eu vou fazer um vetorzinho aqui, ó. Ele atrai os elétrons, o oxigênio, fazendo uma carga que a gente chama aqui de energia negativa aqui em cima, tá? E aqui embaixo nos hidrogênios fica uma carga basicamente positiva. Não é a mesma coisa que a carga na iônica, né? Em que um doa o elétron para o outro, que o metal cede elétron para o metal fica mais e o metal fica menos. Aqui não, aqui é uma tendência, aqui é um momento dipolar que a gente fala, né? Que fica um polo positivo e um polo negativo. Então a água é uma molécula polar. Quando ela vai encaixar com outra molécula também de água, então presta atenção, água com água. Então a água vai encaixar, interagir com outra molécula de água, é aqui a parte negativa da água que vai interagir com a parte positiva da água, entendeu? Porque essa água é igual a essa. Ó. Logo, é o hidrogênio que interage com o oxigênio. O hidrogênio faz aqui a vez do positivo, o oxigênio aqui, ó, por causa dos vetores, se repetem, ó. Aqui é o lado negativo da água, aqui é o lado positivo da água. É um Szinho, né? Como se fosse um sigma, né? É a carga positiva, a carga negativa. O negativo interage com o positivo e é o hidrogênio com o O. Tá vendo? Duas moléculas, nesse caso moléculas iguais de oxigênio, interagem, certo? Interagem, por isso que eu coloco o tracejado, para ficar diferente da ligação covalente, que é um risco, né? Um traço, a ligação covalente. Aqui é o tracejado. Esse tracejado é em especial chamado de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Anota aí, ó. Eu pulo pontes de H, pronto. Os pontes de hidrogênio são responsáveis pelas interações mais fortes que a gente conhece. Por exemplo, ocorre no DNA, ocorre no etanol com água,
né, que dá uma boa liga, né, etanol e água. Então, onde tem hidrogênio de um lado positivo e o oxigênio do outro lado negativo, essa interação molecular, entendeu o nome agora? Interação entre moléculas é chamada de ponte de hidrogênio. Mas exclusivamente, de hidrogênio com um desses três, tá? Com um desses três. Às vezes, por exemplo, ocorre, ó, você tem numa molécula, você tem um O e um H, e na outra molécula você tem um N. E aí a interação ocorre assim, ó, O de um lado, N do outro. Perdão, H de um lado, N do outro. A interação HN é uma interação ponte de hidrogênio. Por que isso? Você deve estar se perguntando, né? Por que essa explicação? Por causa da eletronegatividade, ó, acompanha comigo. Lembra que FON, FON, são os três mais eletronegativos, depois vem todos os outros elementos e por fim vem o H entre os ametais? Então a gente está falando que é o H, que dos ametais, imaginando que a gente trate o hidrogênio como um ametal, tá? Porque ele não é também um ametal, mas imaginando que eu trate o hidrogênio como um ametal, ele interage com FON, logo com os três mais eletronegativos. Depois ainda vem cloro, bromo, iodo, mas daí não é mais ponte de hidrogênio, entendeu? Então aqui o principal exemplo, a água. Ah, professor, essa interação é que se separa quando a água ebule, por exemplo. Verdade. Quando você vai ebulir a água, você separa a interação. Então, na água sólida, diríamos assim, né, essa interação é mais próxima, certo? Quando você vai para a água gasosa, você separou, você desvinculou uma água da outra. Aí você forma um vapor de água, a água no estado gasoso depois. Então, ó, a interação ela pode encurtar ou aumentar de acordo com o estado físico. Essa é uma boa. Mas mais interessante ainda é saber que isso influencia direto no ponto de fusão e ebulição. Vou colocar a ebulição aqui, que é o que a gente mais usa como referência ao ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é maior em interações do tipo pontes de hidrogênio. Anota aí, ó, é maior em pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Por quê? Porque é uma interação mais forte. Por ser mais forte, as moléculas se conectam melhor. Então, para eu desconectá-las, para eu separá-las, certo? Que ponto de ebulição é a temperatura usada quando sai do líquido para o gasoso. Então, para o gasoso eu vou aumentar essa distância. Logo, para aumentar essa distância, eu preciso de mais calor, de uma maior temperatura. Entendeu a relação? Então, daqui a pouco a gente vai entender como que o ponto de ebulição, como que outras propriedades e características funcionam através dessa interação. Mas basicamente é essa, ó, muito importante, ponto de ebulição totalmente influenciado, tá? Ele é dependente, certo? Ele depende de uma interação. Quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. A mais forte que tem é ponte de hidrogênio. Então, as moléculas unidas por pontos de hidrogênio são moléculas, diria que mais estáveis. Ok? Anota aí, ó. Pontos de hidrogênio, vou dar licença para tirar um print, ó. 3, 2, 1, foi? Então é isso, ó. A primeira, pontos de hidrogênio, a mais forte que existe. Anota aí, ok? Bom, agora a gente vai falar ainda de dipolo-dipolo, ou chamar de dipolo permanente, e dipolo induzido para fechar esse assunto, e até passo o íon para você. Então tá bom, vamos lá, acompanha comigo. Pessoal, agora as outras interações são mais fracas que as pontes de hidrogênio, entendeu? E são as que caem também muito. Às vezes cai falando assim, forças de Van der Waals. As forças de Van der Waals, elas se dividem em dois grupos, tá aqui, ó. Forças de Van der Waals, entre força dipolo-dipolo, ou também chamada de força dipolo permanente, tá? Eu gosto dessa, você já vai entender por quê, ó, fica FDP, a piadinha tá pronta. FDP, tem a dó, né? Força dipolo-dipolo ou força dipolo permanente, tá aqui. E a outra é dipolo induzido, também conhecida como dispersão de London, tá? Dispersão de London. Então, é por causa do sobrenome do pesquisador que descobriu essa força, essa interação fraca. E essa interação intermediária, mas ambas dentro de forças de Van der Waals. Acompanhe comigo. O que é uma força de polo permanente, ou dipolo-dipolo? É uma força que ocorre entre moléculas polares, assim como pontes de hidrogênio, ocorre entre moléculas polares. Só que não é a ponte de hidrogênio. Isso facilita muito. Por quê?
Você terá um lado aqui, por exemplo, do HCl, ó, o lado do Cl é o lado mais negativo, tá? O lado do hidrogênio é o lado mais positivo por causa da polaridade. É uma molécula polar. Ela irá interagir com outro HCl. Então imagine dentro de um frasco cheio de ácido clorídrico. Esse lado é positivo do H e esse lado é negativo. Sério, até tem o H aqui, ó. O H está aqui. E ele vai interagir, ó, com o Cl do outro lado. Mas o Cl não é nem o flúor, nem o oxigênio, nem o nitrogênio. Entendeu? Então ele não é o FON, tá? Eu vou explicar de uma outra forma. Os ametais são: fui ontem no clube brasileiro e saí correndo para o hospital, não é isso? Tá aqui. Os principais ametais estão aqui. O que for H com FON é ponto de hidrogênio. Se for H com qualquer outro interagindo entre moléculas, não é ponto de hidrogênio, é dipolo permanente, desde que as moléculas sejam polares. Peguei uma molécula, ela é polar, analiso se é ponte de hidrogênio. Se não for ponte de hidrogênio, é dipolo permanente. Entendeu? Que é uma interação forte, um pouco mais fraca que pontos de hidrogênio, mas é uma interação forte, considerável, mas não ocorre pode ocorrer, por exemplo, entre carbono e cloro, pode ocorrer entre oxigênio e iodo, entendeu? Pode ter qualquer combinação aqui entre elementos de moléculas diferentes. No entanto, não pode ser mesmo hidrogênio com FON. Hidrogênio com FON é ponte de hidrogênio, ó, separa isso, tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó, hidrogênio com FON, ó, FON e o H, certo? São especiais. O H interagindo com um desses três, ponte de hidrogênio. Agora, o O com cloro, o N com carbono, aí qualquer outra interação é chamada de dipolo permanente, desde que sejam moléculas polares. Tá? Então é a minha dica para você. Analisa uma molécula, ela é polar, é ponte de hidrogênio. Se for ponte de hidrogênio, beleza, você já sabe a resolução, H com FON, ponte de hidrogênio. Ah, não é ponte de hidrogênio, mas é polar? É força de dipolo permanente. Está aqui, ó. É uma interação um pouco mais fraca e ocorre entre moléculas que são polares, mas não fazem pontes de hidrogênio. Sacou essa? Tá? E a dipolo induzido é a mais fácil de explicar, porque ocorre entre moléculas apolares. Simples assim. Gases nobres, né? Hélio, xenônio, argônio e outros. Gases, né, que são até diatômicos, triatômicos, tetratômicos, mas são simples. H2, O2, que são todas moléculas apolares. E hidrocarbonetos no geral. CH4, C2H6, sei lá, C4H10, tudo que você estuda em química orgânica, aquela primeira parte que são hidrocarbonetos, benzeno, aqueles compostos todos, são todos apolares, eles têm pouquíssima interação, pouquíssima, é a interação mais fraca que existe. Entendeu? Então, faz essa análise. Se a molécula deu polar, você tem duas opções, ponte de hidrogênio ou dipolo permanente. Se a molécula deu apolar, você tem dipolo induzido. Dica para você, ó, fácil, ver polaridade, é mais fácil ver pela polaridade, tá? E aí, bônus, fase bônus pra gente, ó, íon-íon e íon dipolo. Ah, você já sabe o que vai acontecer aqui, né? Íon-íon é até sem graça. Íon-íon é quando, por exemplo, dentro de uma dada solução, dentro de uma mistura, por algum motivo, ficou lá um Na+, por exemplo. Um íon é um Na+, um Na+. E de repente eu tenho um OH- por lá, né? Porque a água, por exemplo, é uma interação, né? Uma interação íon-íon. Ah, ele não se ligou, professor? Ele não se juntou? Não, ainda... Diria para você que ainda não, pode ser que se junte, muito provavelmente vai formar um NaOH, mas é um exemplo, íon-íon. A mais interessante do que íon-íon, né, que é de um lado o íon, do outro lado o íon, né, podia ser qualquer outra coisa aqui que fosse um cátion e um ânion, ó, vou escrever aqui, ó, cátion de um lado e ânion do outro, né, isso aqui tem uma cara de ligação iônica, né, por isso que a gente acaba não estudando muito. Mais interessante que a íon-íon, se eu tiver íons no meio de uma solução, há interação entre eles, mas eles não se ligaram ainda. Tá? Então é uma interação íon-íon, é a íon dipolo, essa eu gosto mais. Quando você joga o sal de cozinha na água, separa o Na+, que é o do sal de cozinha, com Cl-, do cloreto de sódio. E a água está lá dentro, e a água é dipolo, né? Aí o que acontece? Ó, eu vou desenhar a água de um jeito diferente. Ó. Vou desenhar a água assim, né? Na horizontal, pode ser a molécula de água assim, ó. E aí o que acontece? Eu tenho na solução o Na+, e tenho na solução o Cl-. Tá? E aí esse Na+, e Cl- interage respectivamente com o lado negativo da água e com o lado positivo da água. Isso forma uma interação íon-dipolo. Entendeu? Dipolo por quê? Porque é uma molécula polar. Polar, a água é polar, tá? Tá aqui representada. Lembra que os vetores da água puxam para o oxigênio. Esse lado aqui do oxigênio fica negativo. O lado dos hidrogênios, ó, fica carregado positivamente.
Não, né? Lógico, como o Na+ está positivo, porque ali ele perdeu o elétron. Aqui ninguém perdeu o elétron, ninguém ganhou na água. Ele só tem uma tendência, por causa dos vetores de polaridade, do momento dipolar, tá? Ele tem um lado mais negativo que o outro. E aí a hora que ele se combina a água com Cl- e tal, para fazer uma interação, tá ali junto, tá agrupado. A gente chama de interação íon-dipolo. Viu que tem nome para todo tipo de interação? Agora, o que cai de verdade? Ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio o tempo todo. Ponte de hidrogênio no DNA, ponte de hidrogênio na água, em outras moléculas misturadas em água. Se tiver NH, OH, F, vai fazer ponte de hidrogênio, tá? Principalmente com a água. Principalmente que a água é o solvente universal. Então ela é uma referência absurda pra gente, tá? Agora, se não for ponte de hidrogênio, a molécula for polar, escolhe qualquer molécula polar que você estudou, NH3 com HCl, por exemplo, né? Um lado vai dar dipolo permanente, certo? Um outro lado pode dar uma ponte de hidrogênio. Se tiver N, pode acontecer. Se tiver N com H. Nós vamos pegar ó, H2S com HCl. Aí não tem nem N, nem O, nem F. Mas se tiver esses três, fica atento que é muita chance, a chance é enorme de ser ponte de hidrogênio. Muito, 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 muito. Tá? Dipolo permanente, dipolo induzido dentro de força de Van der Waals. E por fim, íon-íon e íon-dipolo, que são autoexplicativos, né? Íon-íon, fácil de entender, cátion e ânion. E aqui cátion ou ânion interagindo com molécula polar. Fechou? Tira um print, ó. Faz uma cópia aí. Clicou? 3, 2, 1. Foi! Então é isso, galera. Entendemos mais uma matéria. Olha que maravilha. Forças intermoleculares. Estude bastante, faça exercício. Entenda as relações, as interações entre as moléculas. Não se esqueça. Se inscrever no canal. Deixar seu like, tocar o sininho para receber aula toda semana em 2021. Muito obrigado, fique bem, estude muito, bons estudos e até a próxima.